Por onde começar a investir? Quais as ações eu devo comprar? Quais serão aqueles riscos que de repente eu tenho que assumir? Olha só, será que é preciso saber muito de matemática para investir no mercado financeiro? E aquele monte de gráfico, então, eu tenho que estudar aquilo? Aí que está, olha só, essas perguntas elas são muito comuns, principalmente quando eu converso com pessoas que estão querendo começar a investir. E ó, não é só para quem quer começar, não, eu vou corrigir o que eu falei. É também para muita gente que já está investindo, mas infelizmente não sabe exatamente o que está fazendo em várias situações. E ó, eu sei que essas perguntas elas fazem todo o sentido, cada uma delas. À medida que você de repente, veja só essa analogia, é você entregar um barco na mão de alguém e dizer para ela pilotar. Mas essa pessoa nunca fez isso antes. Ela sequer sabe como ligar esse barco de repente. Quanto mais vai saber conduzir e pior, ela não sabe parar. Já que, diferente de um carro, por exemplo, não é um pedal que freia um navio, por exemplo. Para até ajudar, caso você não saiba, o freio para um navio, para um barco, é a marcha ré, só para você saber. Mas olha só, agora veja que no mundo dos investimentos em ações, a realidade é que sem conhecimento você não ganha dinheiro. Mas isso acontece em qualquer negócio, não é só no mundo dos investimentos. É preciso desenvolver a competência de investidor e para isso é preciso seguir alguns passos básicos. E hoje eu vou trazer para você justamente essa visão de por onde começar. E também eu vou responder várias dessas perguntas que eu já fiz para você e eu tenho certeza que vão te ajudar e muito na tua caminhada para a riqueza por meio dos investimentos. Inclusive eu vou falar das perguntas que eu já fiz no início do vídeo justamente para você poder analisar e colocar na tua vida, aplicar no teu dia a dia. E se você não começou ainda a investir, começar a investir. E se você já investe, você fazer de uma maneira bem melhor, mais consciente e melhor, lucrativa. Olá, meu nome é Eduardo e nesse canal eu trago um conteúdo para te ajudar com as suas finanças e também investir nas bolsas de valores americanas. Então, claro, para você ganhar em dólar sempre e valorizar cada vez mais o seu dinheiro. Sendo de repente então esse um tema que interessa para você, já se inscreve no canal e não esquece de acionar o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos. Olha só, se você está pronto então para começar a investir no mercado de ações, mas não tem certeza de quais ações escolher, fica tranquilo, fica tranquila. É normal isso acontecer com quem nunca investiu. É normal até para quem já investe, isso mesmo, porque a quantidade é tão grande de possibilidades, de ativos que você tem, que às vezes isso pode paralisar qualquer um na hora de fazer uma escolha de onde investir. Mas eu costumo então dividir a caminhada de um investidor iniciante, quando eu estou mentoreando alguém, em 3 partes, para ficar mais fácil, para dar mais clareza na caminhada do investidor. Sendo que as 3 são: primeiro, tem um lado operacional. Segundo, tem um lado intelectual. E terceiro, tem um lado comportamental. Isso mesmo, você nunca pensou dessa maneira? Esse é o meu método de ensinar, porque fica fácil a pessoa entender em qual step ela precisa passar e qual step ela está trabalhando naquele momento, às vezes, que ela está tentando investir. Se é só comprando uma ação, se é só pensando em que ação comprar, ou se de repente ela está reagindo para vender, ou se ela quer comprar mais. Tudo isso vai se encaixar nesses 3 steps. Isso porque é preciso ficar claro que não é um bicho de 7 cabeças o mercado de investimentos, mas é preciso ficar claro também para você aquilo que é feito no automático praticamente e as etapas que requerem mais atenção e mais cuidado. Eu sei que para começar seu caminho para um investimento bem sucedido, ele pode parecer às vezes assim meio árduo, é meio difícil. Mas não há necessidade de você se preocupar, porque muita gente antes de você já trilhou esse mesmo caminho e também viram altas e baixas no mercado, guerra e paz, fechamento das fronteiras e recuperação econômica, grandes eventos da vida e todas as reviravoltas que a vida sempre traz para nós e também, da mesma maneira que viram esses problemas, viram as soluções. Então, com paciência, disciplina e senso de calma, você tem total possibilidade de enfrentar essas tempestades e principalmente você ser vitorioso, vitoriosa, saírem mais ricos nessa caminhada rumo aos teus objetivos que com certeza envolve liberdade financeira. Por isso, olha só, grave essa frase, não esqueça, mar calmo não faz bons capitães. Isso, para pensar, viu como é real isso? Agora, por isso que então, aproveitando os ensinos dos períodos de turbulência que você vai ser capaz justamente de evoluir e se tornar cada dia mais um investidor, uma investidora melhor. E para começar, literalmente então, deixa eu te falar, parte operacional, vamos falar disso aqui agora.
Olha só, é ter uma conta corrente, por exemplo, em dólar. Isso é operacional. É abrir uma conta em uma corretora que tenha os ativos que você quer investir. Isso é operacional. Lá você vai encontrar os ETFs, as ações, os REITs, as criptos, se for o caso, e de empresas americanas e de outros países, inclusive. Isso tudo pode ser feito do conforto da tua casa em qualquer lugar do mundo. Isso mesmo! Ah, mas eu sou brasileiro, eu não tenho documento americano. Não se preocupe. Dá para investir? Com certeza sim. Ó, porque já existem inúmeros bancos online que oferecem inclusive contas que recebem o nosso dinheiro do Brasil real e permitem que você converta esses valores para o dólar. E essa é a base, de repente, já para você começar a ganhar e, na sequência, fazer seus investimentos. Isso porque esses bancos, eles funcionam com 2 bancos em um. Olha só para você entender a lógica do banco, então. Ou seja, em geral, eles têm sede no Brasil e em outro país onde eles custodiam os valores em dólar. A exemplo disso, eu posso citar, por exemplo, o Nomad, o C6 Bank, o BS2, a YouSend, o próprio Wise, que é muito conhecido por todo mundo. Todos esses aqui que eu falei são plataformas digitais que permitem a abertura de contas e a conversão dos valores para o dólar, o que, claro, vai permitir a você transferir os seus recursos para as corretoras que você vai negociar as ações que operam os produtos e investimentos que você quer. Sendo que cada um, claro, sempre tem suas características específicas, como oferecerem de repente cartões físicos, outros não oferecem físico, mas oferecem digital ou tudo online no aplicativo e também cobram as suas diferentes taxas para oferecer esses serviços para você. Então, olha só, uma vez aberta a conta corrente, você precisa agora definir qual é a tua corretora, aquela que você vai querer utilizar. E aqui você encontra um número bem grande de opções, como para quem de repente mora fora dos Estados Unidos, você pode utilizar a chamada TD Ameritrade, Interactive Broker, Passfolio e para, claro, aqueles que estão nos Estados Unidos, já pode usar todas essas que eu falei e ainda, por exemplo, Fidelity, Vanguard, Charles Schwab, Robinhood, mas esses são só alguns exemplos. Existem literalmente dezenas, talvez até centenas de outras e cada uma se diferencia pela quantidade de ações que oferece, custos que eventualmente cobram e tipos de plataformas que elas disponibilizam. Então, concluído esses 2 passos, abriu a conta e já abriu a conta corrente dolarizada e também abriu a questão da tua conta na corretora, agora é necessário fazer uma transferência de valores do banco que você escolheu, que converteu já seus reais para dólar, para a corretora, então, que você definiu como a melhor dentro das suas necessidades de investimento. Porque a partir do momento que seu dinheiro já está custodiado por essa corretora, já é possível, então, passar para o próximo passo, que é escolher, então, onde você vai investir. Nesse ponto, é importante primeiro navegar pelo site ou pelo aplicativo da corretora para entender a dinâmica de como que é uma compra, como é uma venda das ações. Isso tudo é parte, em geral, daquilo que eu entendo como muito simples, porque é algo que muda, claro, de um ambiente para o outro, dependendo da plataforma que você escolher, visualmente falando, claro, né? Mas, basicamente, as corretoras, elas seguem a mesma nomenclatura e nada que em alguns minutos de visualização você já não consiga, de repente, navegar e saber como transferir dinheiro da sua conta corrente para a tua corretora, além de como escolher e comprar as ações. Isso de uma forma muito automática, eu diria. Claro que aqui eu estou falando da parte operacional, não tem a ver com a dinâmica de escolher qual ação você vai investir. Mas olha só, é como quando você aprende a dirigir. Primeiro você entra no carro e você entende como regular o espelho retrovisor, você arruma o teu banco, você ajeita o teu volante, além, claro, de saber onde você põe a chave da partida. Mas veja que você ainda não saiu do lugar. Simples assim. Apenas você sabe onde estão todos os recursos que você vai precisar utilizar na hora de você estar dirigindo. Isso aqui, então, é a parte operacional. Mas o próximo passo é saber como usar cada um deles e colocar o carro, então, em movimento, levando em conta que tudo que vai funcionar de uma maneira harmônica, justamente desde que você saiba o que você está fazendo. Por isso que agora vem o que eu chamo de parte intelectual. Nesse ponto entra o seu interesse em investir, somando daí a tua atitude de aprender. E não só que aqui, não se preocupe em ir rápido, mas foque em ser constante principalmente.
respeitando, claro, o teu tempo de aprendizado e também não se martirize se você não entende alguma coisa. Na verdade, quando a gente está começando a entender um processo de qualquer situação de trabalho da nossa vida, geralmente ele é lento, mas ele é gradativo, como em qualquer área de que você está começando. Aqui então, o primeiro passo é focar em desenvolver uma estratégia para investir e uma boa e duradoura estratégia de investimento. Olha só, ela vai incluir, vou pontuar para você, vai anotando aí, investimento em empresas de crescimento. Investimento em empresas que apresentam sinais de crescimento acima da média, porque elas estão focadas em produtos ou em serviços que atendem à necessidade atual e futura do mercado consumidor. Olha só o ponto 2, investimento de renda. Olha lá, investimento em ações que pagam o quê? Dividendos. Porque isso vai te levar a conhecer de perto o efeito da chamada capitalização de juros. Uma vez que você, claro, quando faz isso, a estratégia é você reinvestir esses valores pagos periodicamente pelas empresas, só por você ter essas ações delas, essas empresas pagam isso para você e você reinveste o dinheiro. Isso vai gerando então a capitalização. Ponto 3. Investimento em empresas de pequena capitalização. Investimentos em pequenas empresas que são novas, só que tem um potencial gigante para crescer rapidamente. Aqui, claro, fica a dica para você tomar cuidado e evitar concentrar muito o teu capital nesse tipo de empresa, porque em geral elas também são bem mais voláteis do que uma empresa grande, né? Investimento, agora o ponto 4 seria investimentos em empresas líderes nos seus mercados. Aqui a gente chama elas de blue chips. Eu tenho um vídeo até no canal falando sobre as blue chips. Eu vou deixar aqui em cima para você poder acessar e conferir o que é. Por quê? Porque essas blue chips, ela tem, pelo tamanho delas e o tempo de existências, elas já são gigantes nos mercados que elas estão atuando. E elas tendem então a trazer segurança para a tua carteira de investimentos. Olha lá agora, ponto 5. Investimento em ações de empresas de valor. Investir, olha só, nessas grandes empresas, principalmente quando elas estão à venda por preços inferiores, que de repente o mercado está desvalorizando elas por N motivos, mas você percebe isso, não é tão difícil você encontrar essas pérolas. Só que você tem que ter paciência, justamente porque elas estão numa fase de recuperação. Então esses preços são inferiores ao que elas valem, por isso que são excelentes negócios. E claro, ponto 6, investimentos em tendências de mercado. Eu também tenho um vídeo aqui no canal falando sobre tendência de mercado, muito interessante para você conhecer e saber do que eu estou falando. Olha só, porque investir em empresas que tenham de repente um impacto ambiental faz toda a diferença, que se preocupem com a questão social, por exemplo, empresas voltadas para comunicação e conectividade, energias renováveis, além, claro, inteligência artificial e novas formas de consumo e pagamento. Fica de olho nisso que eu falei para você, porque muda uma carteira de investimentos, transforma a tua vida financeira quando você observa isso. Quando você vai montar a tua estratégia de investimentos, você deve distribuir o teu dinheiro considerando sempre o teu horizonte de investimento, ou seja, curto, médio ou longo prazo. Além de que a tua tolerância ao risco deve ser levada em conta, tá? Se você é mais conservador, se você é moderado, se você é uma pessoa arrojada. E a partir disso, então analisando esse teu perfil, você vai tirar desses 6 pontos que eu mencionei para você, esses 6 tipos de empresas, tá? As ações que vão compor a tua carteira de investimentos. E mais, para cada uma delas, você irá fazer, claro, uma descrição detalhada, que eu chamo de tese para investir. Eu também tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre essas teses para investir. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo para você poder acessar isso, tá? Que nada mais é que os motivos que vão te levar a investir nesta ou naquela ação. Então agora, vamos lá, vamos seguir para o passo que é criar uma estratégia agora. Isso vai depender do teu perfil e, claro, expectativas. E registrando tudo, então, na tua tese de investimento, que são, claro, os motivos para você escolher uma ação, você vai estar se beneficiando várias vezes. Quer ver por quê? Você vai se beneficiar do estudo e do conhecimento no processo da elaboração de ambos esses casos. 2, você também vai saber exatamente o que você está fazendo e por que você está fazendo. Isso é muito importante. 3, vai saber explicar de modo fácil e objetivo para você mesmo e para qualquer um que te perguntar como que você chegou nas suas convicções de investimento. 4,
Você não vai se importar com as oscilações de mercado e também não vai se importar nem com a opinião de pessoas, de repente, buzinando na tua orelha. Ah, isso aqui, você não devia fazer isso aqui. Você olha, você sabe exatamente por que você está fazendo. Claro, então você vai saber quando de repente balancear a tua carteira. Você vai investir mais, você vai comprar e talvez às vezes você vai vender ações porque você vai ter um guia personalizado que se encaixa perfeitamente nas tuas expectativas. Ponto 5. Você vai ter tranquilidade para entender que investir faz parte da tua vida como qualquer outra área. E assim, você vai gerir, administrar de modo consciente as tuas finanças e vai ver que a riqueza cada vez ela vai chegando mais perto e vai trazendo com ela a tua liberdade financeira, a tua liberdade geográfica. Eu não sei o que você sonha, mas ela vai materializando os teus sonhos. Então, agora que você se educou e fez seu plano de investimento, então é hora de começar a estreitar a sua lista de investimentos potenciais. Chegou aqui o ponto de ter uma lista de observação de ações, que é a sua lista pessoal de empresas, a gente chama de watch list, que você pesquisou e você considerou, de repente, dignas de um dia você fazer um investimento. Claro que a dúvida é, como você cria uma lista de observação? As melhores empresas para investir para iniciantes são empresas que já existem há pelo menos 10 anos, tá? Empresas que você conhece, empresas que apresentam crescimento no passado e, claro, um potencial de crescimento de futuro. Empresas que são administradas, geralmente, claro, por uma administração confiável, que estão focadas em produtos e em serviços que vão atender o público consumidor nas próximas décadas. Não no próximo ano, mas nas próximas décadas. Caso você queira saber um pouco mais, de tempos em tempos eu faço uma Masterclass, que é um evento exclusivo, mas 100% online e 100% gratuito, onde eu te explico detalhadamente esse processo de investir desde o zero até a escolha do ativo que você quer colocar na tua carteira. Para ter acesso a isso, clica na descrição aqui do vídeo e faça já a tua inscrição que eu te aviso da próxima data, tá bom? Mas olha lá, para adiantar, aqui estão então os conceitos importantes para você dominar antes de começar a investir. 1. Anota aí, vai anotando. Diversifique teu portfólio. 2. Invista apenas em negócios que você entende que você está investindo. 3. Evite ações de alta volatilidade até você pegar o jeito para você investir. 4. Sempre evite ações de empresas muito pequenas. 5. Aprenda as métricas principais e os conceitos básicos para avaliar as ações. Vai fazer muita diferença para você. É básico e é fácil de você entender também. É muito importante aprender sobre diversificação. O que significa que você deve ter uma variedade de tipos diferentes de empresas no teu portfólio, na tua carteira de investimentos. Mas fica atento para não diversificar também demais, porque você vai jogar contra a tua rentabilidade. Porque quanto maior a quantidade de ações que você tem, primeiro, mais tempo você tem que ter para cuidar, porque você tem que olhar todos esses ativos, como está tendo a movimentação, e também ele vai meio que amarrando a tua carteira, dependendo do nível de risco que você assume em cada um. Se você for muito conservador, quanto mais conservador você for, obviamente, menos a tua carteira vai se movimentar, mas também menos lucro ela vai te trazer. Então tem que encontrar o equilíbrio para você. Então, além disso, se concentre sempre em negócios que você conhece. Veja que comprar ações de grandes empresas de alto crescimento são uma ótima maneira de acumular riqueza e seria bom você manter elas até adquirir um pouco mais de experiência para então você arriscar em ações de empresas de menor valor e maior volatilidade. Porque isso é mais sensato para criar uma base primeiro para você, então para o teu portfólio com, de repente, na sequência, nesse caso, com empresas sólidas e já estabelecidas, e na sequência você vai começando a sentir um pouco mais, eu digo, a temperatura do ambiente, e você vai começando a migrar a tua carteira para um nível de risco às vezes um pouquinho maior, porque você vai percebendo que vai te oferecendo maior rentabilidade, maior lucro. Agora, é claro, continue investindo, desenvolva o hábito de investir e esse é um dos maiores segredos para investir. Veja que, segundo Warren Buffett, você não precisa fazer coisas extraordinárias para obter resultados extraordinários. A maneira mais infalível de ganhar dinheiro no mercado de ações é comprar ações de grandes empresas a preços razoáveis e manter elas enquanto os negócios permanecem bons.
ou até que você precise do dinheiro, dependendo, claro, né? Porque se você fizer isso, você vai experimentar com certeza absoluta alguma volatilidade ao longo do caminho, porque ações, renda variável apresenta isso, mas é isso também que vai trazer para você o teu dinheiro, a tua riqueza. Então, com o tempo, você vai aproveitar excelentes retornos do teu investimento. Então, para encerrar agora esse tópico, eu quero deixar para você 4 dicas de ouro para você observar. Anota aí também, hein? 1. Cada novo investidor deve primeiro fazer uma avaliação honesta de onde está na vida e quais são as suas prioridades financeiras. E faça isso, deixando a tua emoção de fora, tá? 2. Prepare-se para a caminhada que nem sempre vai ser suave. Principalmente porque é um aprendizado, que quanto mais aprende, melhor e mais preparado você fica. E tenha em mente que o mercado vai oscilar com o tempo, às vezes muito, mas é por isso que só a experiência vai cada vez mais te dar tranquilidade para saber que é nesse momento que se encontram as grandes oportunidades. 3. Não se arrisque sozinho. Eu quero dizer com isso que você caminhar junto com pessoas que já estão na caminhada há mais tempo e vão poder te dar orientação e conselhos especializados, vai te economizar tempo e dinheiro. Além de noites, claro, de sono por você, de repente, não saber o que está fazendo muitas vezes. 4. Comece a investir cedo na vida para que o teu dinheiro tenha muito tempo para crescer. Veja que uma diferença de 10 anos pode ter um efeito significativo nos retornos quando a gente fala em termos compostos. Aqui, só para você ter uma ideia, $1.000 investidos na Apple em outubro de 2001, ou seja, 20 anos atrás, valeria hoje $600 mil. É isso mesmo! Olha só como demonstra de modo real o efeito de que investimentos em empresas com visão de futuro vale muito a pena, já que elas rendem bons lucros e enquanto muita gente só comprou os produtos da empresa, tantos outros usaram o dinheiro para comprar as ações da empresa. E eu garanto que a alegria é bem maior daqueles que se tornaram sócios da Apple, já que investiram nela, do que aqueles que só têm hoje um iPhone velho no bolso. Concorda comigo? Aproveitando essa informação, deixa eu te falar sobre a parte comportamental agora. Veja que nesse exemplo da Apple é legal ver o retorno extraordinário que ela entregou. Mas sabe que o mais interessante é que nesses 20 anos houveram muitas altas e muitas baixas no preço da ação. Isso você pode ver nesse gráfico. Então, o ponto aqui foi que o prêmio da multiplicação do dinheiro dado para aqueles que sabem esperar, para desfrutar dos retornos que o mercado financeiro entrega, fica claro. Você saber esperar é onde você vai conseguir colher. Mas é exatamente, de repente, se você gosta, sei lá, eu gosto muito de manga. Você gosta de manga? Então, vai num pé de manga e pega uma manga verde e vai comer essa manga para você ver. Cara, primeiro vai ser um gosto horrível, segundo, possivelmente você vai ter uma dor de barriga. Então, agora, como é que é você chegar num pé de manga e ela tá amarelinha, quase indo pro laranja, sabe aquele meio avermelhado? Você descasca ela, ela é suculenta, ela é uma delícia. Mas para ela chegar nesse ponto, o que precisou? Tempo. Ela precisou amadurecer. Então, quando você compra uma ação, espera ela amadurecer. Ela vai ficar suculenta para você poder se alimentar dela no futuro. Tá entendendo a metáfora que eu estou utilizando? A mesma coisa é o teu conhecimento. Quanto mais tempo você estudar e mais tempo você se dedicar, você vai aprender e você vai amadurecer. Então é aqui que entra a necessidade de saber o que está sendo feito na hora de investir. Basicamente, o controle emocional aqui é fundamental então nos investimentos, porque a emoção nas finanças comportamentais se refere à tomada de decisões com base em nosso estado emocional atual. Isso não deve ser levado em conta nunca. Isso porque o nosso humor pode desviar nossa tomada de decisão do pensamento racional e deixarmos então de lucrar só pelo medo de investir. Talvez seja exatamente isso que está te impedindo de seguir e dar os próximos passos para encontrar ações como Apple e lucrar com elas. Existem maneiras de superar tendências comportamentais negativas em relação aos investimentos. Então assim, concentre-se no processo e não no resultado. Encoraje-se a pensar sobre o processo em vez apenas sobre os resultados que você quer ter.
Porque focando no processo, isso vai te levar às melhores decisões, porque te ajuda a desenvolver uma tomada de decisão mais objetiva e mais racional. Veja que investir com sucesso não se correlaciona com o nível do teu QI, do teu coeficiente de inteligência. Você não precisa ser um gênio para isso. Porque mesmo com uma inteligência comum, o que você precisa é ter temperamento para controlar os teus impulsos que te colocam geralmente em problemas. Quantas vezes você teve uma reação meio sem pensar e de repente foi um baita de um problemão para você resolver depois? Ou a tua boca falou demais, ou você fez uma atitude que, caramba, te custou caro. Às vezes até em dinheiro, mas pode ter sido uma atitude que de repente você não conseguiu corrigir tão fácil. Então, de longe, a dica de investimento mais importante para iniciantes está em mantenha suas emoções sob controle. Se você investir em boas empresas, em um ponto em que estão em baixa em relação ao seu valor real, é difícil de não ganhar dinheiro. Isto é, se você não permitir que as tuas emoções dominem você. Veja que mesmo as grandes empresas, elas podem experimentar quedas dos preços delas no curto prazo. E essas quedas geralmente fazem com que investidores inexperientes fiquem com medo e vendam suas ações antes que possam lucrar. Da mesma forma, a ganância faz com que muitos investidores comprem uma empresa em momentos em que ela está superfaturada. Geralmente porque está no noticiário de repente e todo mundo está fazendo isso. É o chamado FOMO. Fear of Missing Out. É o medo de não conseguir, de não aproveitar uma oportunidade. Tem que estar atento a isso, tem que saber se é uma oportunidade para você ou para quem está negociando para ganhar dinheiro, tá? Então, isso leva, de repente, a retornos mais baixos ou mesmo até a perdas. Se você deseja ter sucesso como investidor, que eu tenho certeza que você deseja, deve evitar que o medo ou a ganância conduzam o seu processo de tomada de decisões. Seja paciente, seja lógico ao investir, você vai ser capaz de evitar muitas das armadilhas que os investidores iniciantes costumam cair. E veja que isso não tem a ver com os cálculos, com os gráficos ou com a inteligência, mas só autoconhecimento e controle emocional. Agora, uma coisa importante, viu? A questão da matemática, dos gráficos, de quais ações escolher. Isso tudo que eu falei para você nas primeiras perguntas desse vídeo, eles não ficam mais claros agora para você entender? Não precisa saber de matemática, ou com cálculos, ou fórmulas, ou ficar olhando os gráficos. Não, você precisa desenvolver outras capacidades. E o autocontrole é uma das principais. Agora você consegue visualizar isso de uma maneira até melhor. Você com essas informações já está apta a começar a dar pelo menos os primeiros passos no mundo dos investimentos. Eu gostaria agora, claro, de saber mais o que você pensa sobre isso, como que você enxerga o mundo dos investimentos e de repente o que está te limitando a investir. Compartilha comigo aqui nos comentários. Aproveita também, já dá um like nesse vídeo e envia para mais alguém para beneficiar outra pessoa. Muito obrigado pelo teu tempo e até o próximo vídeo.